Olá, seja bem-vindo ao canal Michelle Raiol. Além da Matrix, estou lançando essa série de vídeos para compartilhar com vocês e falar sobre os bastidores de um criador de conteúdo, um empreendedor digital. Sim, porque todo criador de conteúdo é um empreendedor digital e todo empreendedor digital precisa ser um criador de conteúdo. A não ser que esse empreendedor digital delegue todas as funções e aí meio que vira uma farsa, né? Porque a gente precisa criar nossos próprios textos, nossos próprios roteiros, a gente precisa colocar a nossa alma, nossas ideias ali. Independente se é um canal dark ou se é um canal da gente se expondo, a gente precisa colocar a nossa alma ali. E independente também de qual plataforma seja. Então, existem várias dificuldades. Desde o criador de conteúdo que está começando ao criador de conteúdo já tem um bom tempo aí. Antigamente, criar conteúdos não era tão difícil para um canal de YouTube, não era tão complexo e difícil. Por quê? Lá por meados de 2007, 2008, na era do MSN, o YouTube não era essa máquina de fazer dinheiro, não era todo esse sucesso, não existia Felipe Neto, Kéfera, essa galera toda que bombou. Não existia monetização, então era apenas uma plataforma ali que ninguém sabia se ia dar certo ou não, mas que era muito legal a gente ter onde colocar ali os nossos vídeos e aí ter os nossos vídeos armazenados. A princípio era para isso que eu usava e ao mesmo tempo eu morava na Holanda e eu queria compartilhar com familiares, com conhecidos, amigos que moravam no Brasil e até mesmo na Holanda sobre o meu dia a dia. Então eu gravava na neve, gravava entrevistando holandeses, gravava com o meu padrasto que era holandês, que hoje não está mais aqui entre nós. O fato é que era muito gracioso fazer essas gravações, a gente não precisava pensar muito sobre roteiro, sobre agradar pessoas, sobre como estar vestido, se vai falar merda. Não existia essa pressão que hoje tem. Então, para quem não é muito dessa época do MSN, então, MSN era um chat, um software, né? Um programa no computador em que a gente baixava e ali a gente podia se conectar com pessoas através de chat. E a gente podia colocar nos status ali frases, links e muitas vezes a gente colocava indiretas ali e tal, né? Mas era assim que a gente compartilhava o status da nossa vida com a galera, o que tá acontecendo, atualizava ali, eu colocava pensamentos, enfim, filosofava, aquela coisa toda. Isso foi antes da era do Orkut. Então, eu sou desde essa época. E aqui é onde eu quero começar a falar sobre essa dificuldade de lidar com essa pressão, porque quando o YouTube passou a ficar cada vez mais conhecido, cada vez mais pessoas a usarem a plataforma, mesmo antes de monetizar, tudo que ficava publicado ali, que outras pessoas poderiam simplesmente vasculhar o YouTube e ver, começou a me incomodar um pouco, porque tinha pessoas que comentavam: ai, que besteira, ai, nada a ver, ai, não sei o que, ai, que pessoa chata. E eu comecei a botar privado ali ou a remover os vídeos e não me sentia bem nessa exposição. Às vezes eu ia olhar o perfil da pessoa tinha vídeos ali piores que os meus. Então nessa época que o YouTube estava sendo mais difundido, eu gostava de ver pessoas que mesmo que eu não conhecesse, que dançavam, que tinha grupo de dança, que na época eu gostava de dança, e colocava coisas do seu dia a dia, eu morria de rir. Não lembro muito bem quando começou a ser monetizado, mas começou a crescer, né? Demorou ali, acho que entre 2010, 2012 a 2014, que as pessoas começaram a entender que criar conteúdos para o YouTube era uma forma de ganhar dinheiro.
Mas ainda assim, como era algo muito novo para muita gente que não usava o YouTube, era complicado a pessoa decidir se expor, porque a partir dessa fase do YouTube, onde já começa a se monetizar, onde começa a divulgar, inclusive, produto digital, que é onde começou também a explodir o empreendedorismo digital, né? Os produtos, os e-books da vida. Então, ainda que essas pessoas que precisavam ganhar dinheiro, precisavam se expor, elas tivessem que fazer isso por necessidade, né? Essa necessidade de monetizar, de ganhar dinheiro, havia grande desafio, porque a pessoa, diferente de uma coisa, é fazer o que eu fazia. Eu fazia porque eu gostava, eu não media o que eu falava, não existia roteiro, eu não queria vender nada, não queria convencer ninguém a nada. Eu só tava ali porque eu queria rir, e se outras pessoas rissem comigo, os conhecidos ali, tava tudo bem, se não, beleza, segue o baile, vou continuar gravando. A partir do momento que começa a ter pessoas interagindo, as críticas, começa a monetizar, então o nível de conteúdo tinha que ser mais roteirizado, as edições, né, tinha que ter cortes para parecer algo mais, para parecer que a pessoa tá falando sem nenhum erro, sem nenhum né no meio, né? Sem nenhuma repetição de palavras, sem nenhuma palavra errada, transições para tornar aquilo interessante, memes, enfim, tudo aquilo que envolve edição. E nessa fase, onde as pessoas que tinham mais visibilidade eram as pessoas que tinham esse tipo de conteúdo mais roteirizado, esses vídeos mais editados, eram mais legais, enfim, não eram tão cansativos. E pá, nessa época mesmo, eu comecei a fazer alguns vídeos voltados para desenvolvimento humano, né? Então começou 2014, 2015, 2016. E qual era o meu problema? Eu não conseguia lidar com outras pessoas interagindo comigo, com a minha imagem, pessoas que não me conhecem, que poderiam estar me analisando, e simplesmente deixar comentários ali nada a ver. E eu já tinha feito vídeos ensinando. Eu lembro que eu tinha feito um vídeo ensinando, dando dicas de como falar holandês. Quando eu fui na Holanda, eu fiquei chocada com as escolas que eram cheias de estrangeiros, que já estavam 5 anos no país e não conseguiam falar holandês. Então, antes de ir para a escola, enquanto eu estava ali fazendo os meus papéis, legalizando, eu já acordava às 5 da manhã e estudava, pegava gramática, fita cassete, revelando aí, né, a minha idade mais uma vez. Tem esses cassetes até hoje, fitas cassete. É fita cassete, né? É fita cassete. Eu já tinha contato com o marido da minha mãe, e que era holandês, e eu ficava muito enchendo o saco dos holandeses, né, perguntando sobre gramática e tal. Então a conclusão é que em 8 meses eu aprendi a falar holandês, porque eu vivia holandês. Eu era um papagaio, eu escrevia as coisas, pregava palavras em tudo quanto é lugar da casa, li artigos de jornais, falava comigo mesmo como se eu fosse uma jornalista, li apresentando em holandês. Eu sei que eu criei um vídeo, e foi um vídeo que esse canal já foi até deletado, para vocês verem o nível da pessoa aqui que tem dificuldade em gravar conteúdos, para vocês verem os anos, quantos anos eu levei, tá? Por quantas fases eu passei e parei, né? Esse vídeo, ele teve muitas visualizações e todos os comentários praticamente eram de agradecimento, eram comentários positivos, porque eu ensinava dicas de como a pessoa aprender rápido holandês, por ser um idioma muito difícil, né? Até mais difícil que alemão, porque o alemão é mais suave e o holandês é mais forte. Não tem letra que a gente tem que falar com
com a garganta. Então, 99,9% dos comentários eram positivos, mas por causa de um eu me senti tão mal e não quis mais gravar para falar sobre esse tema, né? E sobre nenhum outro tema, para falar a verdade, né? Então, a pessoa só falou isso, a pessoa só disse, não sabe nem falar português, imagine holandês. E eu fiquei olhando o meu vídeo para ver o que de errado eu tinha falado ali em português. Gente, olha o nível. E eu tô compartilhando isso, mesmo sabendo que tem gente que vai falar, ai, que idiota, que boba, meu Deus, mas isso também é demais. Eu sei que tem muita gente que tem esse mesmo tipo de problema, e é por isso que depois de milhões de anos eu vim aqui falar sobre isso. Quis começar essa série de vídeos sobre empreendedores digitais, criadores de conteúdo, porque eu acho que é um dos pilares, né, desse mundo, é a gente se expor, e se expor não só em frente a uma câmera, falando com ninguém aqui, né, e ao mesmo tempo com tanta gente que a gente não sabe quem é, e se expor também no sentido de estar ali suscetível a receber comentários inimagináveis, nada a ver sobre o que você está falando. Então tem muita gente que paralisa, bloqueia, se arrepende, desiste, nem sequer começa por causa disso. Então, enquanto essa era aí começou a evoluir, né, esses anos, 2013, 14, 15, 16, ainda ali em 2014, 2013, eu também fiz gravações falando sobre projeção astral, que muita gente aqui nem vai saber o que é. Projeção é a consciência de quando você está dormindo, teu corpo físico tá aqui dormindo e o teu corpo astral, a gente chama de corpo astral, e tá olhando ali, observando tudo ao redor, o ambiente, e vendo que na verdade você tá dormindo. E o que você vai fazer agora? E vai voltar pro corpo, morreu? Eu já tinha isso desde quando eu era criança, se aflorou na época de adolescente. Eu simplesmente achava que era uma disfunção ali neural, até encontrar uma galera que falava sobre projeção astral. E eu comecei a estudar sobre projeção astral, comecei a aprender a lidar com isso, as coisas foram acontecendo e eu comecei a gravar vídeos sobre isso. Mas aí adivinha, passava um tempo, eu tirava esses vídeos, retirava esses vídeos. Muito chato isso, né? Muito chato. E eu vou te contar agora uma outra coisa, que pessoas que têm esse perfil como o meu, de beleza, começa, mas vai lá, tira e desiste. Tem muita gente, hein? Tem gente aí que faz sucesso, inclusive, e que eu já ouvi que era assim. O ponto aqui da gente que desiste, que tira os conteúdos, passa tempo depois, a gente se arrepende. Por quê? Porque a gente vê que pessoas daquela época que continuaram, que foram perseverantes, estão aí fazendo sucesso, ganhando grana, mesmo que seja para um nicho, para um público específico, mas garantiu aí o seu espaço, o seu trabalho, certo? E a turma que tem uma ideia, coloca em prática, mas por algum motivo muito forte, interno, eu vou falar isso na série de vídeos. Eu sou treinadora de desenvolvimento pessoal, eu me especializei na área comportamental durante esses anos, e eu vou falar muito sobre isso, até mesmo como uma forma de ajudar a quem precisa ouvir esses conteúdos, tá? Mas voltando aqui para essa dor, né? Imagine eu, antes disso, 2006, 2007, usava muito o MSN, que gostava de me comunicar com as pessoas de vários lugares.
Lembra daquela novela do Clone? É muito parecido com aquela novela do Clone, que quando começa, né, a pessoa a se comunicar com uma pessoa que nem conhece. Então, eu vivi isso assim que eu cheguei na Holanda, por volta de 2002, 2003. Então, eu comecei a gostar muito da internet, de poder pesquisar. Eu pesquisava muito sobre espiritualidades, assuntos espirituais. Na época, eu era evangélica, eu era adventista do sétimo dia. Então, eu imprimi um monte de coisa. Para mim, isso era tão novo e eu gostava de imprimir para estudar. Bater papo, conhecer pessoas, porque até hoje eu sou muito no meu mundo, assim. Eu sou 50% do meu perfil é introvertida. Então, inicialmente, eu tenho uma certa dificuldade de puxar ali um assunto com alguém. Então, para mim, essa era da internet foi maravilhosa, porque eu pude conhecer pessoas. Depois veio essa questão de gravar vídeo. Eu já usava filmadora, nem existia YouTube. Eu usava filmadora para gravar o meu dia a dia só para mim mesmo, nem mostrava para ninguém. E eu pulava, cantava a música da Jennifer Lopez. Sim, enfim, gravava a neve. E quando surgiu o YouTube, uma das primeiras plataformas, acredito que a primeira de vídeos, né? Eu usei a plataforma antes de muita gente que hoje é mega milionário, tem milhões de seguidores, são referências. Acredito que como eu, outras pessoas também, né? Que vieram antes, usaram a plataforma, mas jamais poderiam imaginar que o YouTube chegaria ao que é hoje. Mais do que isso, que outras plataformas surgiriam, plataformas de sucesso, e que esse seria um meio da gente se comunicar, não só para se expor e se expressar, mas também para ser a nossa fonte de renda, para viver disso, né, para ser remunerado por isso. Então, assim, cada fase que eu passei, seja a fase que era gravar conteúdos que depois vieram a chamar de vlogs, poderia ter continuado nisso, eu teria, né, talvez bombado ou não, né, mas acredito que sim. Depois tem uma galera aí também que fala sobre projeção astral, que hoje também, galera desse público específico são conhecidas, mesmo pessoas que falam mais assim pra dentro, mas são referência, né? E a galera da área de desenvolvimento pessoal, essa que eu tenho muito mais dor no coração e arrependimento por ter duvidado de mim. Porque eu queria ser eu mesma, eu queria poder falar do meu jeito, se eu quisesse falar palavrão, se eu quisesse brincar, se eu quisesse rir, fazer piada, mesmo que sem graça, gente, eu faço piada pra mim, eu gosto de me sentir alegre, enfim, ou fazer uma reflexão. Eu gostaria de me expressar minhas ideias, sem nada roteirizado e sem ser conforme a banda daquele nicho manda. Então, nessa época, como era desenvolvimento pessoal, psicoterapia, esse tipo de coisa, eu gravava vídeo e ficava meio engessada ali, porque eu queria falar direito, eu queria falar bem, né? Enfim, vejo pessoas hoje também da minha área que foram lá, continuaram, e não são pessoas que são tão expressivas assim. Eu não tô falando de gente que dá um show de apresentação, de TV, não. Pessoas comuns, como você, como eu, e que chegaram lá. Eu tinha criado um roteiro porque eu ia falar sobre outras coisas, mas eu defini que eu não conseguiria ler o roteiro e falar com vocês. Ia ficar chato eu ficar lendo, tá? A não ser que eu estivesse dando uma aula. Mas eu acho que para começar essa série, falar abertamente sobre essa dor, né? A dor do arrependimento de ter desistido, o que leva a gente a desistir. Essas outras coisas eu vou falar em outros vídeos, tá? Como eu falei, é uma série de vídeos, vai ter sequência. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a volatilidade do marketing digital.
essa mudança que acontece o tempo todo. Então parece que quando a gente está aprendendo algo novo, que finalmente a gente vai poder ali fazer parte desse grupo seleto de pessoas que parece fazer sucesso. Quando a gente começa a colocar a mão na massa, parece que já passou, as coisas já mudaram. Ou venderam algo velho pra gente, como novo, ou realmente isso muda muito rápido. Então, sobre isso e muito mais eu vou falar no próximo vídeo. Eu te vejo você. Eu te vejo você ótimo. Já se inscreve para você não ficar de fora dos próximos vídeos. Eu vejo você no próximo vídeo.